Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Salve, salve, amigos da Retina Pro! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estou aqui eu, Dr. Luciano Norá, médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal do Pará. Sou especialista em oftalmologia também pela Universidade Federal do Pará e tenho especialização em doenças da retina e do vítreo e em catarata. E hoje sou membro, muito feliz por ser membro da família da Retina Pro. Então é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? Nessas lives semanais que nós fazemos às quartas-feiras à noite, às 20 horas pontualmente, para falar um pouquinho sobre saúde de uma forma geral, mas principalmente sempre voltando para o nosso tema, que é a saúde ocular, né? Até porque 90% das informações que nós recebemos do mundo vem dos olhos, então é um tema realmente extremamente oportuno para todo mundo, né? Então, hoje nós teremos dois convidados aqui especiais e nós vamos falar um pouquinho sobre um tema bem relevante, né, que é o trauma ocular, tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês que apreciam o nosso canal, estão sempre aqui conosco, que vocês cliquem no joinha aí, para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para você ser avisado toda vez que nós entramos ao vivo ou que a gente lance algum novo vídeo. Também gostaria de dizer para vocês que a gente está presente em todas as plataformas de áudio, de podcast, né? A Retina Pro também você pode apenas ouvir o nosso conteúdo, seja no Spotify, seja no YouTube Music, seja em todas essas plataformas de streaming de áudio. E você também pode estar junto conosco no Telegram, nós temos um grupo do Telegram, nós temos também uma comunidade no Facebook, enfim. Vocês podem estar discutindo com a gente sobre os seus casos, suas experiências por todos esses canais de comunicação. Então eu vou trazer agora a nossa primeira convidada. Boa noite, doutora Thaís, tudo bem? Boa noite, Lute. Uma honra estar aqui mais uma quarta-feira para falar de um assunto tão relevante. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, da equipe da Retina Pro, especialista em retina e vítreo, também em ultrassom ocular e doutoranda da Escola Paulista de Medicina. E estamos à disposição hoje para discutir esse assunto e sempre, toda quarta-feira, presentes aqui esperando vocês. Legal, Thaís. Muito obrigado pela presença. Nós vamos chamar também aqui o nosso grande mestre, doutor Edmundo Almeida. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Lute, tudo bem? Boa noite, internautas. É um prazer novamente estar aqui. Eu sou Edmundo Almeida, formado na Universidade Federal do Pará. Fiz meu doutorado em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Meu pós-doutorado foi na França, em Paris. E hoje eu sou professor das duas universidades, da Federal e da Estadual. E, claro, da Retina Pro. Então, pessoal, hoje é uma live que nós vamos falar sobre um tema que é o trauma ocular contuso. Já nós vamos explicar por isso aí, tá? Não é uma live necessariamente interativa de tirar dúvidas, mas fiquem à vontade para interagir conosco em todos os canais aí. Nós estamos ao vivo, inclusive, no Instagram. Então, quem quiser mandar dúvidas, perguntas, principalmente sobre o tema que é o trauma ocular contuso, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, Thaís, explica pra gente certinho o que é um trauma e principalmente um trauma ocular contuso, né? Explica pra gente, desenrola esse medicinês aí. Como diz o doutor professor Carlos Souza Dias, lá da Santa Casa, o correto seria traumatismo, né? Então, na realidade, esses traumas que a gente chama, seria qualquer tipo de impacto, né, no globo ocular. Então, o impacto ele pode ser direto no globo ocular, na bolinha do olho, né? Ou ser um impacto ao redor do olho, que a gente chama de periocular. E dentre os tipos de traumatismo que existem no olho, o mais comum é o contuso, né? Principalmente pela questão social, né? A gente sabe que hoje em dia
a grande quantidade de pessoas em idade ativa de trabalho, né, que se expõem muitas vezes a ambientes externos, e também a prática de esporte cada vez mais frequente, mais comum no Brasil, e os pacientes também terem exposição no seu dia a dia mesmo no trabalho, né? Por exemplo, quem usa moto, quem usa bicicleta, enfim. E aí o trauma contuso, na verdade, seria esse baque direto na região do globo ocular, né? Que pode acontecer nesses casos que a gente vai explicar. Os outros tipos seriam perfurante, quando você tem alguma coisa que realmente faz um corte nos olhos ou no olho. E uma das coisas que a gente tem que falar do trauma contuso também é aquele contragolpe, né, Lute? Que é quando você tem um trauma na cabeça, ou até mesmo na região do abdômen, e você tem uma pancada, um balançar da cabeça e pode haver um contuso indireto, né? Ou seja, o olho sofre uma pressão, um balançamento, né, por causa dessa situação, e ocorre um trauma contuso indireto, né? Porque é como se fosse uma pancada indireta. Perfeito, né? Então, resumidamente, o trauma ocular contuso é aquele que não vai penetrar dentro do seu olho, não vai perfurar o seu olho, e também não está relacionado com nada químico, né? Existe também o trauma químico, quando cai alguma substância, algum ácido, alguma substância que vá ser um irritante primário aos olhos. Então, doutor Edmundo, quais são os principais mecanismos de trauma contuso que o senhor identifica no seu consultório no dia a dia? Assim, a primeira coisa importante é dizer que Deus, que fez essa máquina, que é o corpo humano nosso, né? Ele colocou o olhinho dentro da órbita, né? Que é essa cavidade óssea, né? Para proteger o olho, sabiamente, né? Então, o olho é muito bem protegido. Mas se você tem, por exemplo, um objeto menor que a órbita e vem de encontro ao seu olho, o trauma é direto. Por exemplo, bola de tênis, né? Bolada, um soco, uma cotovelada, né? Um dedo no olho, né? Tudo isso pode causar um trauma. E aí, assim, tem várias situações, cada segmento do olho pode ser atingido, e aí eu deixo você conduzir para a gente parcelar isso, de que maneira a gente pode explicar melhor para os nossos internautas. Perfeito. Então, pessoal, como o doutor Edmundo está falando, um trauma ocular contuso pode fazer alterações perioculares apenas na região externa, né, na nossa pálpebra, até como na superfície ocular, como na córnea, na conjuntiva, mas também pode causar consequências mais profundas. Então, Thaís, assim, quando o paciente apresenta um trauma ocular, assim, como é a sua rotina básica de examinar? Quais alterações mais frequentes que você vai ver, principalmente na parte da frente do olho? Enfim, fale um pouquinho sobre como você aborda o paciente logo que ele chega com você após um trauma ocular. É muito importante frisar que o paciente precisa chegar na gente, né, no consultório do oftalmologista. Então, não achem que bater os olhos ou o olho é uma coisa comum e que nada deve ser feito. Mesmo que o paciente não tenha nenhum sintoma, bater o olho diretamente é preciso fazer um exame completo dos olhos, incluindo o exame de fundo de olho, que é o mapeamento da retina. Então, na parte da frente do olho, muitas vezes, pelo próprio baque, pode ocorrer uma pequena inflamação local que a gente identifica no exame, que a gente chama de lâmpada de fenda, que é aquele exame que o paciente põe o queixo e o médico joga uma luzinha. Costuma, assim, dilatar a pupila, né, para a gente poder fazer o exame de fundo de olho completo. Então, é preciso fazer esse exame justamente para ver se o trauma causou algum tipo de alteração na retina ou no nervo óptico. E muitas vezes pode também ocorrer aumento da pressão ocular, que também é medida durante o exame. Perfeito. Então, assim, pessoal, o trauma ocular ele pode acarretar consequências enormes, né? Pode ser leves escoriações, assim, na pálpebra, né, na pele, pode provocar inflamações na córnea, na parte interna, pode provocar aumento da pressão ocular, sangramentos oculares, diversas alterações. Então, realmente, como a Thaís falou, a principal coisa que você tem que fazer é chegar a um oftalmologista. Se você bater os olhos ou a região periocular, está sentindo dor, desconforto, e principalmente se você sentiu baixa de visão, procure um oftalmologista imediatamente, no período mais precoce possível.
Doutor Edmundo, quando o paciente sofre um trauma ocular ou contuso, é possível que o paciente desenvolva quais doenças, assim? Eu sei que é um tema extremamente extenso, você pode ficar facilmente 40 minutos falando sobre o que pode acontecer, mas principalmente assim no segmento anterior do olho, é possível dar catarata? O que mais pode acontecer com catarata? Pode aumentar a pressão ocular? De que forma? Fale um pouco para a gente aí sobre o que o trauma ocular pode fazer com a parte da frente dos olhos, né? A primeira coisa, a gente considera o aparelho ocular, né? Considera a pálpebra inicialmente, depois considera o bulbo ocular, ou como o povo chama, né? Globo ocular, né? Então, na pálpebra pode ter um hematoma, né? Ficar aquele roxo, né? De quem bateu, às vezes a pessoa cai, bate com o rosto no chão e fica aquele edema palpebral importante, né? Esses edemas, normalmente, eles evoluem bem, só com medidas terapêuticas como compressas de água fria, né? Botando gelo, tomando um anti-inflamatório, normalmente evolui bem. Mas quando o trauma atingiu o bulbo ocular, né, o globo ocular, a primeira parte, essa parte transparente do nosso olho, que é a córnea, que ela é como se fosse um vidro do relógio, né? Então é uma estrutura transparente. Então, por exemplo, é comum, principalmente nas mulheres, o dedo da criança vai dentro do olho da pessoa. Ali é um trauma, né? E arranha a córnea. Toda vez que arranha a córnea, você perde a primeira camada de células da superfície corneana, você expõe as terminações nervosas. É como se você ralasse o joelho, entendeu? Quando a gente rala o joelho, o que acontece? A gente perde as primeiras camadas de células, né, que é da epiderme, e aí expõe as terminações nervosas, e toda vez que você pisca, é como se você estivesse passando a calça no joelho ralado. É por isso que quando a gente rala o joelho, a gente usa bermuda, né, para não ficar tocando, né, ali, né? Então, toda vez que a pessoa pisca, dói, né? E dói muito, o olho é muito sensível, né? Então, a pessoa tem que ser atendida, porque tem que ver a extensão dessa lesão e tem que fazer curativo, oclusivo, com medicação, para poder dar descanso, dar tempo à estrutura do olho, a córnea, se epitelizar novamente, e aí cessa os sintomas. Essa é a primeira coisa, né? A córnea. Quando a gente vai aprofundando no olho, o trauma na íris também, quando você tem desinserção da base da íris, você pode ter um glaucoma secundário, que é grave, né? Às vezes ruim de tratar, a pressão sobe e leva a um glaucoma secundário. Isso é uma causa também importante. E ainda no segmento anterior do olho, tem o que você falou, que é a catarata, né? Qualquer trauma contuso, uma bolada, um soco, uma cotovelada, né? Você pode ter, pelo trauma em si, a formação de uma catarata, né? Mesmo em pessoas jovens, né? Que a gente consegue resolver com cirurgias, implantando lente, etc., né? Mas é por isso que a Thaís chamou a atenção da gente examinar o paciente, né? O paciente levou trauma no olho e tem que ser examinado, porque às vezes fica essa pressão, por exemplo, elevada de uma forma assintomática e vai deteriorando o nervo óptico, né? E a pessoa vai desenvolvendo glaucoma e não sabe, entendeu? Então, qualquer trauma ocular, realmente, a Thaís falou muito bem, a gente deve ser examinado. Perfeito, doutor Edmundo. Então, assim, vamos pontuar um pouquinho sobre o que o doutor falou, né? Então, assim, uma das coisas mais importantes que ele falou, acredito eu, você sofreu um trauma ocular, é muito importante que você faça compressa fria, e se você tiver acesso ao médico, tome anti-inflamatório, claro que com a indicação dele, até porque você permita que o oftalmologista lhe examine, né? Porque se o inchaço ficar enorme, de uma forma que o paciente não consiga nem abrir os olhos, então fica realmente bastante complicado. Então, uma vez que você tenha um trauma contuso, faça a compressa gelada, que isso é muito importante. Às vezes, quando esse trauma atinge a superfície ocular, pode formar ceratite, como o doutor falou, pode causar glaucoma secundário a traumas que vão acontecer alguma repercussão na íris e pode gerar catarata também. Então, Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho sobre catarata. Claro que um trauma ocular pode causar uma catarata mais usual, né, que é a catarata traumática, mas pode ser também uma catarata ainda mais complicada, que é a própria catarata traumática. O que pode acontecer quando o paciente sofre um trauma contuso, assim, nessa formação de catarata? Na realidade, o que acontece? Quando você tem um trauma contuso, ocorre uma pressão local, né, aguda, né? Então, o olho não estava esperando por aquele trauma.
E aí, as células que tem dentro do cristalino sofrem uma agitação, né? E dentro do cristalino tem líquido, tem glicose, tem vários componentes. E aí, se o paciente já tinha um processo de catarata em andamento, isso vai acelerar. E se o paciente é jovem, pode sim, ao longo do tempo, levar ao aparecimento precoce da catarata. Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um exame de ultrassom no paciente com catarata e o paciente tem 30 e poucos anos, 40 anos, aí eu pergunto, bateu o olho? 90% das vezes o paciente fala sim, eu bateu o olho ou a cabeça. E aí a gente precisa prestar atenção, porque na maioria dos casos essa catarata não é uma catarata simples, é uma catarata que ela tem um componente delicado que muitas vezes precisa ser feita por um retinólogo, a cirurgia, não apenas um especialista em catarata, mas também em retina. E observar que muitas vezes essa catarata fica tão grande, tão branca, que ela pode ter umas complicações na cirurgia. Então, tem todo um preparo para o paciente que tem catarata pós-trauma para ser tratado da cirurgia de catarata. Não é uma cirurgia de catarata comum. Então, se você já bateu o olho e vai fazer cirurgia de catarata em um outro momento, é bom sempre contar para o seu médico que você já teve um trauma nesse olho, mesmo que já passaram-se anos, por exemplo. Perfeito, Thaís. É justamente isso, né, pessoal? Quando a catarata, o trauma às vezes pode ser tão severo que o cristalino do paciente fica solto. Isso, de uma certa forma, prejudica demais a cirurgia, dificulta demais a cirurgia. E, nesses casos, é muito importante que o médico saiba disso para ele ir o mais preparado possível, para utilizar alguns recursos especiais, algum anel, ou ir preparado também para uma vitrectomia que pode ser necessária nesse momento. Então, se você bateu o olho, formou catarata, informe ao seu médico, seja incisivo em dizer, olha, doutor, eu já bati esse olho e tal, será que está tudo bem com essa catarata? É importante, que às vezes um exame mais superficial, no paciente que já tem um pouco mais de idade, pode passar desapercebido essa questão aí, que é importante. Então a gente já falou bastante legal da parte anterior dos olhos, tá? Mas bora aprofundar um pouquinho, aproveitando até uma pergunta aqui que o Samuca Lagoinhas fez no Instagram. Ele falou assim, com uma bolada, pode desencadear moscas volantes? Então, doutor Edmundo, bolada pode desencadear moscas volantes? Por quê? E o que mais um trauma contuso pode desencadear assim, no fundo do olho? Sei que são muitas coisas, mas fale um pouquinho para a gente sobre o que um trauma ocular contuso pode causar no segmento posterior do olho, lá no fundo do olho. Pois é, no fundo do olho a gente tem que lembrar quem forra, digamos assim, o fundo do olho é a retina, né, que é uma estrutura vascularizada. Então, um trauma pode romper vasos, sangrar para dentro da cavidade do olho, né, onde fica o vítreo, que é uma gelatina, e aí dá essas moscas volantes. Mas é importantíssimo o exame oftalmológico, né, o mapeamento de retina, porque às vezes essas moscas volantes são oriundas de roturas na retina, rasgão na retina, rasga a retina, sangra um pouco, e você tem que tratar imediatamente, que eu digo imediatamente, fazer laser para que não descolhe a sua retina. Então, assim, mosca volante tem dois aspectos importantes. Um, hemorragia, né? Isso no caso de trauma, né? E o outro, a formação de roturas retinianas, né? Principalmente, é importante, viu, Luciano, a gente salientar, principalmente olhos míopes, né, que são olhos que têm uma certa predisposição a descolamento de retina em relação aos olhos hipermétropes ou olhos sem grau mesmo, métropes, né? Então, olhos míopes que sofreram trauma, o cuidado tem que ser redobrado, porque já é um olho por si só que tem mais predisposição a descolamento de retina do que os outros olhos. Então, repetindo, você pode ter um sangramento, esse sangue fica no vítreo e dá essas moscas volantes, né? Você olha e é mosca para tudo que é lado, você pensa que é fora, até passa a mão, pensa que é inseto, né? Pensa que é alguma coisa que está dentro do seu leite, não é dentro do seu olho. Então, ele tem que ser examinado, porque pode ser uma simples hemorragia que vai absorver com o tempo, mas pode ser também um descolamento do vítreo, né? Também é outra possibilidade, e o mais grave, que é a formação de roturas retinianas, que devem ser tratadas com laser antes que a retina descole, porque depois que descola a retina, é só cirurgia, né? Perfeito. Então, Samuca, realmente uma bolada, um trauma ocular contuso, quer ele seja uma queda, bater o olho realmente
isso pode desencadear moscas volantes. Então, uma vez que isso aconteça, como o doutor Edmundo falou, vá ao oftalmologista, porque é necessário que você faça um exame chamado mapeamento de retina, para ter certeza se chama hemorragia, se não é, se tem algum rasgo, alguma ruptura, enfim. Então, diga... Tem algumas perguntas no chat que eu estou respondendo aqui, eu acho que vale a pena a gente entrar num assunto aqui relacionado a moscas volantes, que as moscas volantes, na verdade, sempre são dúvidas frequentes aqui no nosso chat, em todas as lives. Então, primeira coisa, fiquem atentos no nosso canal, que temos várias lives salvas sobre esse assunto, então fiquem à vontade de assistir offline, depois encaminhar para quem precisa, para quem tiver essa dúvida. Agora, as duas perguntas que surgiram, a primeira foi se pode usar colírio para moscas volantes, então não, o tratamento da mosca volante não é colírio, é acompanhamento com o retinólogo, avaliação pelo menos periódica com o mapeamento da retina. E uma outra coisa relacionada também ao colírio é que o Felipe perguntou como a medicina está atrasada no tratamento de olho seco, vários tratamentos não resolvem. Então, na realidade, assim, não é o tema da live, mas falou de colírio, eu achei que vale a pena a gente entrar nesse gancho, porque a gente também usa colírios lubrificantes em caso de traumatismo, né? Às vezes, nos primeiros 30 dias, a gente deixa o paciente usando lubrificante justamente para evitar o olho seco ali pelo trauma, às vezes ficou algum tipo de inflamação na conjuntiva ou na córnea, e o colírio lubrificante ajuda bastante. Então, Felipe, hoje em dia temos vários tratamentos para olho seco, eu não sei se você já acompanha com algum especialista em córnea. Então, primeiramente, a medicina está avançada sim, e temos vários tratamentos para olho seco, então procure se informar, procure um oftalmologista especialista em córnea para que você tenha o melhor tratamento para olho seco. Existem tratamentos, inclusive, cirúrgicos, né? Não é apenas colírio, lubrificante. Existe uma série de coisas que estão disponíveis, sim. Então, vá num especialista em superfície ocular. Então, assim, retomando um pouquinho assim, o tema de trauma contuso, Thaís, o doutor Edmundo já falou um pouquinho sobre as possibilidades de haver descolamento de retina por algum rasgo na retina, mas é possível também que o paciente desenvolva um rasgo ou um buraco no centro da retina. Explica um pouquinho sobre o que um trauma contuso pode ocasionar na mácula do paciente. Na realidade, o buraco de mácula, que é um dos assuntos de lives que a gente já fez também aqui, é uma das coisas que a gente gosta muito, né? É o nosso dia a dia, de quem é especialista em retina. Então, quando há esse trauma contuso, pode haver esse contragolpe, como a gente já conversou. E imaginem que o gel que compõe o olho, ele é formado por um gel, mas às vezes ele é líquido. E aí, com o trauma, esse gel ele puxa a retina. Como o doutor Edmundo falou, pode causar alguns rasgos na periferia da retina e precisar de tratamento. Mas também pode causar com que esse gel do olho ele se solte da parte central do olho e cause um buraco macular traumático. Então, nesses casos, a gente costuma aguardar de 3 a 6 meses para ver se ele vai fechar sozinho. Em último caso, a gente parte para a cirurgia, que é uma cirurgia super delicada de retina, que a gente faz, e tenta fechar o buraco usando essas técnicas e mais o implante de gás dentro do olho. Então, assim, o buraco macular traumático, a primeira conduta é esperar. Então, como a gente vai estar sempre examinando o paciente, acompanhando, fica mais fácil de explicar e acompanhar esses casos, principalmente com os exames de imagem disponíveis hoje em dia, como o exame de fundo de olho, como o exame da retinografia, que é uma foto colorida, como o exame de OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que vê as camadas da retina. Então, hoje em dia, a gente consegue tirar fotos na época do trauma e acompanhar isso ao longo dos meses para ver como é que está a evolução. Perfeito, então, Thaís. Então, assim, você costuma esperar quanto tempo para operar esses pacientes que têm... 3 a 6 meses. 3 a 6 meses, perfeito. A não ser que desenvolva catarata junto, alguma coisa assim. Doutor Edmundo, existe também um tema que a gente chama de commotion retinae, né, que são alterações que acontecem na retina do paciente, por mecanismo de trauma contuso. Eu queria que você tentasse explicar um pouquinho para o paciente do que se trata isso, o que isso pode causar, tanto na visão do paciente, quanto o que pode causar que a gente consiga ver no exame oftalmológico. Eu queria lembrar também, Lúcio, a gente está falando de retina, né? Mas queria lembrar também a rotura de coroide, né? A coroide é a segunda camada depois da retina, né? E às vezes ela se rompe, né? Quando ela se rompe em cima da região macular, que é a região mais importante da retina, responsável pela nossa visão, a pessoa vai ter uma perda
parcial da retina definitiva, não há como operar, não tem recuperação, né? Então isso é muito importante lembrar. Às vezes, por sorte, essa ruptura é fora da região macular, né? O paciente vê só um halo que ele não consegue enxergar direito, mas, sem dúvida, você pode ter, nesse caso, não teria perda da visão, né? Essa é uma situação importante, né? Outra situação importante nesses traumas também é a retina ficar um pouco branca, né? Como por falta de vascularização, né? Ocasionado pelo próprio trauma, um edema na retina, né? Mas esses edemas também, na maioria das vezes, são reversíveis e você não tem, digamos assim, perda da visão, né? Perfeito. Então, assim, pessoal, a gente já falou bastante sobre o que é o trauma, sobre aonde ele pode machucar, né? Ele pode machucar externamente, na pálpebra, pode ser na córnea, pode ser mais profundo, causando catarata, glaucoma, alterações na gelatina do olho, na retina, inclusive na coroide, que é a camada que está lá atrás da retina. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas agora o que a gente gostaria de instruir um pouquinho vocês de como a gente deve abordar, o que você, paciente, deve fazer na primeira hora. Thaís, o paciente acabou de sofrer um trauma ocular, quer ele seja queda, um soco, um trauma automobilístico, o que ele deve fazer como primeira medida? A primeira coisa é não coçar os olhos e não colocar a mão no olho, porque na verdade a gente tem esse reflexo de querer fazer isso, né? E o mínimo que você puder encostar no olho é melhor, porque você vai causar menos pressão. Já teve um traumatismo, então não piore isso. Se aparecer algum tipo de corpo estranho, alguma coisa, que a gente indica normalmente é só lavagem com água filtrada ou soro fisiológico para que não permaneça aquele corpo estranho que está se movendo na parte branca do olho. E o máximo de rapidez possível de ir ao oftalmologista, que aí ele vai poder avaliar se foi só um contuso, se teve perfuração e se realmente precisa de algum tratamento. Excelente. Então, pessoal, o primeiro socorro é não coce os olhos, isso é fundamental mesmo. Aí você pode procurar urgente o oftalmologista para você ser melhor tratado, né? Se caiu alguma coisa nos seus olhos, lave bastante com água corrente. Muita gente faz questão de ser soro fisiológico, não há necessidade disso, você pode lavar com água corrente mesmo do chuveiro, da torneira, enfim. Só tem que ser uma água limpa, né? Uma água potável. Doutor Edmundo, o que a gente tem de tratamento assim, medicamentoso para mecanismo de trauma que vai machucar a córnea do paciente, né? O paciente, por exemplo, tem uma desepitelização, né? Perdeu aquela camada de proteção da córnea, o que normalmente você acaba indicando assim, para os pacientes, não querendo fazer isso como se fosse uma receita para a pessoa se automedicar, mas o que a gente tem de disponibilidade para fazer de medicação para os pacientes? A gente tem pomadas de antibióticos, né, que a gente usa para fazer um curativo, e a gente coloca a pomada dentro do olho, manda o paciente fechar a pálpebra e faz um curativo que a gente chama compressivo, né, de modo que ele estando com o olho fechado, esse olho abrindo aqui, mas o outro não mexe, exatamente por aquele mecanismo que eu falei da calça arranhando no joelho, né? Então a pálpebra fica sem mexer, né, e permite que a córnea se epitelize novamente, né? Ocorra a epitelização da córnea e no outro dia, normalmente 24 horas, no máximo 48 horas, o paciente está com a córnea epitelizada. É claro que vai depender da extensão do trauma, né? Então isso é uma coisa bastante efetiva. Agora, importante também, está me ocorrendo agora, Luciana, é que nós não falamos na inflamação da íris, né? A uveíte traumática, né? Às vezes esses baques, eles causam uma inflamação dentro do olho, chamada uveíte, que é a inflamação da úvea, né? que é uma das partes da camada do olho, da camada intermediária do olho. E aí a gente tem que tratar, tem que colocar um colírio que dilate a pupila para colocar o músculo em repouso, né? O músculo ciliar em repouso, e passar também colírio de corticoide, que é um excelente anti-inflamatório, para poder cessar a inflamação, porque dói, né? Uma uveíte sempre dói. Então, a gente tem que ter cuidado não só de ver a córnea, se está lesada ou não, mas se ver se tem dentro do olho, no líquido do olho, se tem células inflamatórias, portanto, dando o diagnóstico de uveíte e tratar adequadamente. Eu acho que é uma coisa importante que não pode ser esquecida.
Perfeito, doutor. Então, assim, pessoal, a gente não está incentivando a automedicação, mas a gente só quer dizer para vocês que a gente tem um grande arsenal de medicação, assim, para ajudar a aliviar o desconforto e principalmente a tratar a inflamação ocular ou infecção que possa vir a acontecer. Então, assim, como a Thaís falou, primeiro de tudo evite coçar os olhos, pode fazer uma compressa fria assim, sem apertar os olhos, mas vá logo ao oftalmologista para ele tratar a causa. Não existe assim, bati meu olho, o que é que eu faço? Procure um profissional, porque a gente tem que identificar qual estrutura foi lesada, o que aconteceu, medir a pressão ocular, ver o que está acontecendo para você não perder a visão. Mas, Thaís, uma vez que o paciente tenha uma catarata traumática, qual é o tratamento a ser instituído? Qualquer catarata tem que ser operada? Explique um pouquinho para a gente. De cirurgias, principalmente na parte da frente do olho, primeiro. Acho que antes de qualquer cirurgia, até teve uma pergunta aqui no chat sobre moscas volantes, né, e trauma. Então, é muito importante a gente fazer um exame de ultrassonografia ocular. Muitas vezes, quando você tem a catarata traumática, ela fica branca e você não consegue ver atrás dos olhos, né? Então, é importante fazer o exame de ultrassom ocular para a gente ver se atrás da catarata não está acontecendo outras coisas, como, por exemplo, a hemorragia do olho, como o descolamento da retina, como o doutor Edmundo falou. Então, não é só a catarata que tem que ser avaliada, tem que ser avaliado também a parte de trás. Então, a ultrassonografia, ela ajuda muito nesse sentido, é um exame rápido, indolor, e muito tranquilo de se fazer, e através dele a gente consegue ver o que tem atrás da catarata. E aí, realmente, se a catarata estiver embaçando a visão do paciente, né, diminuindo a qualidade de vida, aumentando a pressão ocular, ou então já tiver numa fase avançada que ele não consegue mais nem avaliar a parte de trás do olho e o ultrassom está normal, é ideal já indicar a cirurgia. Não é uma cirurgia de urgência se não estiver causando essas coisas que eu falei, como hemorragias, aumento da pressão ocular ou inflamação do olho. E se houver alguma outra coisa associada, como, por exemplo, hemorragia e descolamento da retina, aí o médico retinólogo consegue fazer a cirurgia de catarata e retina no mesmo tempo. Isso tudo tem que ser bem explicado e avaliado no consultório junto com o paciente e a família. Perfeito. Então, pessoal, assim, o paciente, quando tem um trauma ocular e vai ter uma catarata, depende do tipo de catarata que ele desenvolveu. Se ela está solta, se ela não está. Então, assim, Thaís, se o paciente tem essa catarata traumática e ele tem gel, a gelatina do olho que devia estar atrás da catarata, atrás do cristalino está na frente, o que normalmente você acaba indicando assim para o paciente? É uma cirurgia convencional? Qual vai ser a maior dificuldade? Como a gente falou, nunca vai ser uma cirurgia convencional. A partir do momento que a catarata se transformou numa catarata devido ao trauma, ela sempre vai ser uma catarata delicada e especial. Então, quando ocorre o gel do olho vir para frente do olho por alguma movimentação dessa catarata, de sair do lugar, ou então estourar alguma parte da catarata, é preciso fazer uma cirurgia combinada com a cirurgia de retina, né, que é do gel. Então, é o cirurgião de retina que vai fazer. E aí ele precisa fazer uma vitrectomia associada à cirurgia de catarata, que às vezes pode ser a cirurgia de catarata com aparelho de ultrassom, ou pode ser a cirurgia de catarata com aparelho de retina, que a gente chama de lensectomia, que a gente vai por trás e tira a catarata por trás, ao invés de tirar pela frente. Mas não é o comum, né? O comum é a gente ver a catarata se transformar rapidamente em uma catarata branca e precisar de uma cirurgia. Mas não é o comum ela sair do lugar. Perfeito. Antes da gente partir do tratamento lá dos problemas da retina, com o Dr. Edmundo, que eu vou fazer, assim, eu quero compartilhar com vocês um quadro que eu vou até fazer essa cirurgia essa segunda-feira, semana que vem. Teve um paciente que sofreu um trauma ocular durante o trabalho, porque ele não estava usando equipamento de proteção individual. Foi dar e veio um prego no olho dele, graças a Deus foi a parte de trás, não perfurou, mas gerou um trauma ocular, gerou uma catarata traumática que ela desinseriu, ela não ficou exatamente na posição inicial de onde estava. No início, o paciente apresentou uma inflamação severa, aumentou a pressão ocular. Então, o que nós fizemos? Nós não operamos o paciente de primeira, nós controlamos o problema dele, passamos medicações anti-inflamatórias, controlamos a pressão ocular,
o olho do paciente melhorou de sobremaneira que agora ele controlado, a gente vai submeter o paciente a uma cirurgia. Ou seja, nem toda catarata traumática vai ser uma emergência, uma urgência oftalmológica tão grande assim. Então, confie no seu médico, converse com ele, porque assim, a gente não está aqui para dizer que todo procedimento deve ser feito de forma urgente, você tem que ver o que está acontecendo com os seus olhos. Então, assim, vou fazer a remoção agora da catarata do paciente, vou ter que fixar a lente, porque ele não vai ter como colocar a lente dentro do saco capsular. Mas, enfim, uma cirurgia bem mais complexa do que a cirurgia de catarata convencional. Então, assim, doutor Edmundo, uma vez que o paciente tem esse trauma contuso nos olhos e ele desenvolve, por exemplo, uma hemorragia vítrea, um descolamento de retina, como é que você aborda isso aí de tratamento? Luciano, me permita, antes que eu esqueça, que eu falei de lesão corneana, né? E a Thaís há pouco disse que era importante também você não ficar manuseando, enxugando o olho, né? Passando a mão no olho, passando lenço no olho, porque você pode ter uma infecção por essa perda do epitélio, né? O epitélio nosso, todo o nosso epitélio, ele é proteção, né? Na nossa pele, se a gente arranha, se dá aquele puizinho ali é uma infecção. Então, na córnea, se você perde o epitélio, você começa a ter risco de infecção, não só das bactérias que existem na própria conjuntiva, mas também se você fica enxugando o olho, passando lenço no olho, né? Aquelas pessoas que já entram no consultório com aquele paninho aqui, né, no ombro, né? Aquilo é terrível para dar infecção. E infecção na córnea é extremamente grave, porque é uma estrutura que não tem vasos, ela não tem quase defesa orgânica, né? Então é importante lembrar isso. Bom, quanto à sua pergunta, se o paciente tem hemorragia vítrea e tem descolamento de retina, porque às vezes essa hemorragia é tão densa, como falou a Thaís, que você tem que fazer um ultrassom para ver se a retina está colada ou não. Se ela estiver colada, você pode até optar por acompanhar, dependendo da extensão da hemorragia. Vez por outra, no próprio ultrassom, você pode identificar os rasgões na retina, aí você já tem que intervir. E a cirurgia de eleição é a vitrectomia, né? Você remove toda a geleia vítrea, né? Com um aparelho chamado vitreófago, que é um aparelho super sofisticado, né? Nós não temos, infelizmente, nós não temos tecnologia nacional para isso, a gente faz com aparelhos importados, né? Mas são cirurgias bastante efetivas. Você remove toda essa hemorragia, aplica a retina, cola a retina, como a gente chama, né? Faz laser, e aí você tem duas opções, né? Ou você injeta gás para manter a retina colada enquanto cicatriza o laser, ou você injeta óleo de silicone. O que é ruim dessa cirurgia, Luciano, que a gente precisa esclarecer para os nossos internautas, a cirurgia em si, ela não dói, porque é com anestesia local, mas a pessoa não sente nada. O problema é o pós-operatório, que a pessoa tem que ficar olhando para baixo o tempo todo, porque o gás tem que ficar mantendo a retina colada, ou o óleo de silicone, né, para manter a retina colada enquanto cicatriza o laser. Então a gente chama essa posição face down, né, a face para baixo, assim, né, e dormir de bruço. Pessoa que não está acostumada a dormir de bruço é extremamente inconveniente, sobretudo pessoas idosas ou pessoas obesas, né, é extremamente difícil. Lá na Retina Pro a gente tem a possibilidade de fazer parcerias com pessoas que alugam uma cadeira semelhante a essa de massagem, né, que você coloca o rosto no buraco assim, né, e apoia os braços, descansa as costas, né, e fica numa posição bem confortável, né, porque não é fácil. O pós-operatório da cirurgia de retina, no caso de descolamento, é extremamente difícil. A gente fica penalizado, mas já tem que prevenir o paciente. Olha, a sua cirurgia você não vai sofrer nada, você não vai sentir nada, porque vai estar anestesiado, mas o pós-operatório é complicado. Você tem que ficar nessa posição, né, dependendo da extensão do descolamento, no mínimo 10, 12 dias, 15 dias, né? Você vai ter que ficar no mínimo até a gente vai acompanhando, né? E quando começa a cicatrizar o laser, a gente pode até liberar alguns momentos para a pessoa ficar com a cabeça ereta, né? Mas ela tem que ficar assim, né? Hoje, nós temos uma coisa boa para esse face down, né, que não tínhamos antigamente, são os tablets, né? Você põe um tablet, o paciente ele fica aqui vendo o jogo, vendo o filme, né?
fofocando no WhatsApp, né? Todas as possibilidades, quer dizer, Uma distrai distração, né? distração, né? Porque realmente você ficar assim o dia todo e ainda à noite, quando você pensa que vai melhorar, você vai dormir de bruço, né, e não está acostumado, não é uma situação fácil, mas tem que fazer, porque senão a gente não consegue reaplicar a retina. Sensacional, doutor Edmundo. Muito obrigado aí por expor todo o seu repertório aí pra gente. Então, pessoal, a gente está chegando nos 40 minutos de live. Então, eu queria que a Thaís desse suas mensagens finais aos nossos internautas. Pode ser a respeito do próprio tema da live ou qualquer outra coisa que você achar por bom nos dizer. Acho que uma das coisas mais importantes para deixar de recado para vocês hoje é, se realmente tiverem algum tipo de traumatismo no olho, não pensem duas vezes em procurar um oftalmologista. Dentro do consultório a gente consegue dar diagnóstico da grande maioria das causas de complicações pós-trauma. Já tive casos assim de pegar pacientes que já tiveram trauma e nunca foram ao médico e chegar com descolamento de retina inoperável. Então, se você tiver trauma, vá ao oftalmologista. Acho que essa é a principal mensagem de hoje. E se informem. A gente está aqui toda quarta-feira para isso, para informar vocês sobre os assuntos diversos sobre oftalmologia e vida. E temos o nosso canal aberto para vocês assistirem as lives depois da live, tudo offline, enviar para os seus amigos, familiares. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui com a gente, mais pessoas estão informadas e mais pessoas vão ter a sua visão salva. Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Thaís. Até logo. Tchau, tchau. E, doutor Edmundo, por favor, eu gostaria também que você deixasse alguma mensagem final para os nossos internautas. Eu acho que, além do que a Thaís falou, eu acrescentaria, nós estamos num momento da medicina que ela oferece tanta possibilidade de cura, né, das doenças, né, que a gente não hesite de fazer exames, de submeter a exame, né. Eu acho que é importantíssimo. Eu digo para os meus estudantes, né, tanto da federal como da estadual, que na época que eu fiz medicina, a gente só tinha o raio-x, não tinha nem ultrassom. Então, hoje, olha só, na oftalmologia a gente tem ultrassom, tem raio-x, tem laser, tem tomografia de coerência óptica para dar diagnóstico de buraco. Buraco macular, quando eu fiz residência, Luciano, não tinha tratamento. Eu olhava o buraco, você fez um buraco, pronto, vai para casa, acabou. Né? Hoje você tem cirurgia, né? Então você tem recursos hoje. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que tratar as doenças profilaticamente, ou seja, antes que elas apareçam, né? Então é por isso que a gente vai ao médico, fazer um hemograma, ver se a gente está diabético ou não, né? Fazer seu exame, seu check-up, as mulheres fazer check-up da mama, né? Fazer seu ginecológico, os homens fazer o exame de próstata, etc. Né? Quer dizer, a gente precisa chegar nas doenças bem no início, porque é muito fácil da gente curá-las. Quando a gente já pega um caso avançado, por exemplo, um descolamento de retina que já tem algum tempo, né? Torna a cirurgia muito mais difícil e às vezes a gente não consegue reaplicar a retina. Então, assim, a gente está passando por um momento na medicina como um todo, não estou falando só da oftalmologia, que a gente pode fazer exames profilaticamente, né? Fazer exames para poder fazer o seu check-up geral, né? Como você faz normalmente, né? Então, eu acho que é importante deixar esse recado. Hoje em dia, o importante é você chegar antes, né? Para poder tratar as doenças adequadamente. Obrigado, doutor Edmundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live, né? Lembrando a todos vocês que a gente está aqui todas as quartas-feiras à noite, às 20 horas, para trazer conteúdo de qualidade, para falar sobre ciência, para não trazer nenhum tratamento milagroso, que eles não existem, pessoal. Então, assim, a gente está aqui para trazer um conteúdo gratuito e orientar vocês sobre tudo que a gente tem disponível. Graças a Deus, a medicina avança todo dia, a gente tem vários avanços todo dia, devido a novas tecnologias, a novas formas de tratamento, novos estudos. Então, a gente está aqui para trazer para vocês tudo que há de mais novo e moderno para propiciar aos nossos internautas conhecimento de qualidade. Então, curtam as nossas redes sociais e estejam aqui quarta-feira que vem, que nós teremos mais.
Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives, toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.